Atos 18, 9. Os irmãos acham, eu agradeço a oportunidade, os irmãos terem confiado a gente essa oportunidade tão pesada, né? Que é transmitir a palavra de Deus tão séria. Eu agradeço os irmãos que vieram, que me trouxeram aqui, o irmão Avelino, sua família, cantor Aline, o irmão cantor Leonildo também, que está aí sendo usado por Deus como sempre, né? Todos os irmãos nessa noite, né? A gente agradecer os irmãos que têm nos recebido, o carinho dos irmãos, a gente já veio aqui outra vez. Os irmãos que escutam o programa Resgate também, que têm escutado o pastor João, o pastor Carlos, que vão lá também no programa, toda segunda das 10 às 11. A irmã ali que recebeu uma bênção, o nome da irmã é a Adriana também, né, que foi curada lá através do programa. E esse é o Deus que nós servimos, né, irmão? A gente quer ler uma palavra em Atos 18, 9, que é o tema desse trabalho, né, segundo o irmão João passou. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Vamos ler para complementar aqui. Só volta aqui em Atos 12. A gente leu 18, você volta para o 12. Aleluia. Atos 12. Glória a Deus. Um pouco garganta meio inflamada aqui, mas Deus vai dar graça em nome de Jesus. Atos 12 da palavra de Deus. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Eu agradeço o irmão aí, colocou esse fundo abençoado, e pode deixar aí que quer dizer os negócios. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero falar rapidamente sobre essa palavra santa, poderosa, verdadeira palavra de Deus. Palavra que onde ela chega, ela endireita as veredas. Onde essa palavra chega, ela diz que como um martelo que esmiuça a penha, mas quando é preciso, ela é pão, ela é bálsamo para aquele que está ferido. E ela também é a palavra de 2 gumes. Por que é uma palavra de 2 gumes? Porque ela corta tanto para salvar, quanto para condenar. Se você está pela palavra, ela vai te salvar. Se você está fora da palavra, ela mesmo vai te condenar. Então, essa palavra é poderosa e é muita responsabilidade. Com temor e tremor eu chego nesse lugar para ministrar. Eu sei que um dia Deus vai pedir conta cada milésimo de segundo que eu estou aqui ministrando a palavra, e também vai pedir para você que está escutando a palavra, que não é aquela palavra do Lula, a palavra do Barack Obama, não, é a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que pode fazer o impossível pela nossa vida. E nós vemos aqui, irmãos, um grande problema na vida de Pedro. Como é difícil quando as portas se fecham para a nossa vida. Como é difícil quando nós enfrentamos problemas, provações. Você que tem um propósito com Deus, como falou o hino que o irmão cantou aqui, quando você chega ao começo do ano, você traça um propósito, você traça uma meta, você faz uma aliança, um pacto com Deus, e faz aquela promessa, aquele voto ao Senhor Deus, e você, humanamente, você não consegue cumprir. Deus sabe que você fala, que você é humano. Diz a palavra de Deus que nós somos como vento que passa e não volta. Nós somos carne, somos como pó que não volta mais. Nós vamos voltar ao pó, como disse. E nós vemos aqui que nós somos tão falhos, tão pequenos, e Deus olha
e chama nós, e escolhe nós. Ele chama nós pelo nosso nome, Ele sabe onde eu moro, Ele sabe onde você mora, Ele conhece o teu esposo, teu pai, teus irmãos, tua família, sabe onde você trabalha, sabe o que tem dentro do teu coração, as intenções do teu coração, por que você está aqui, por que você veio hoje aqui nesse lugar. Ele conhece a minha, a tua vida, e Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele sabe que se as portas se fecham para um ser humano, se as portas se fecham, Jesus veio a este mundo para Ele andar como o ser humano andou, para Ele sentir fome como o ser humano sente, para Ele sentir cansaço, sentir sede, se afadigar de trabalhar. Ele trabalhou até os 30 anos, Ele trabalhou, foi um filho obediente, Ele teve família, Ele viveu como homem. Portas se fecharam para Ele também, e Ele viveu na pele o que é ser um ser humano. E Ele, olhando no céu nessa noite para mim, para você, Ele sabe que tem pessoas aqui nessa noite que as portas estão fechadas, que as portas têm que se abrir. E como é difícil, irmão, nós ver que você luta, você procura fazer o melhor para Deus e as portas não se abrem. E você diz: mas irmão, eu vou desistir, eu vou desanimar, porque eu tenho feito tudo, eu tenho procurado ser fiel a Deus, eu tenho lutado, eu tenho renunciado muitas coisas e parece que dá tudo errado. Assim também foi com José. Deus prometeu a ele que ele seria grande, seria dominador na sua família, e começou a andar tudo errado. Mas eu tenho uma notícia para você: se você está na presença de Deus, continue, porque na hora certa a porta vai escancarar. E eu sempre tenho o costume de dizer que o meu Deus, Ele abre porta até onde não tem parede, Ele dá um jeito, Ele abre as portas, Ele quebra as cadeiras, quebra as correntes, e Ele faz, diz a palavra de Deus, que Ele traz à existência aquilo que não existe, para nos dar vitória, para me dar vitória, e na tua vitória Ele sabe o teu limite, amém? Nós temos aqui Pedro perseguido por não se calar. Fala e não pecares. Pedro pregando a palavra, pregando muito a palavra de Deus naqueles dias, e o rei manda prender. Aqueles homens mandaram prender Pedro e colocarem no cárcere. Ele matou a espada Tiago, o irmão de João, companheiro de Pedro. E ele agora pega Pedro, prende Pedro, sabendo que Pedro estava falando sobre o Evangelho de Jesus e convencendo muitas pessoas. Porque quando você fala da tua mãe, quando você fala do teu pai, quando você fala do teu pastor, quando você fala do teu patrão, quando você fala da tua casa bonita, do teu carro, mas quando você abre a tua boca para falar de Jesus, com o coração contrito, com aquela convicção de que Jesus agiu na tua vida, com aquela convicção que Jesus mudou a tua história, com aquela convicção de que Pedro tinha, que Jesus dizia assim: você não vai ser mais pecador de peixe, vai ser pescador de homens, de almas. E ele sai com aquele ardor na sua alma, aquela sede, que o realizar na sua vida é falar de Jesus. Você, quando aceitou Jesus no teu primeiro amor, no teu trabalho, a portinha que se abria, você colocava Jesus. A oportunidade que se abria, você colocava. Por que esfriou agora? Aleluia! Porque você perdeu o prazer de ver alguém ter a sua vida transformada. Eu vejo um testemunho de um irmão que ele trabalhava muito tempo em uma empresa. Aí o amigo dele sofria muito, e ele é aquele detetive de Jeová, agente secreto. Ele era crente, ninguém sabia, na empresa. E aquele homem, amigo dele, conseguiu achar uma igreja, aceitou Jesus, foi transformado, teve a sua vida mudada. Aí ele chegou na empresa na segunda-feira e disse: meu querido amigo, eles eram os melhores amigos da empresa, eu queria te dizer, eu recebi algo tão lindo, eu descobri algo tão lindo, que eu prometi que eu só contaria para o meu melhor amigo. E ele foi e disse assim: eu aceitei Jesus na minha vida. E o crente ficou envergonhado. Erga a tua voz, abre a tua boca, onde você estiver, não se envergonhe, não se intimide, porque o teu vizinho que faz 10 anos que você mora lá, o teu colega de trabalho, a pessoa que você encontra todo dia no ponto de ônibus, e você vê no semblante que ela precisa de algo diferente na sua vida, abre a tua boca, chega, dá um jeito. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar uma oportunidade, a porta vai se abrir para você encaixar Jesus naquele coração, e a pessoa terá a sua vida transformada, e você ganhará uma alma. E a palavra de Deus que uma alma cobre uma multidão de pecados. Porque, irmão, eu estou na igreja, eu peco só em você pensar o errado e o certo para você fazer o errado, você já está pecando.
Então nós somos pecadores 24 horas. Para nós decidir, para fazer o certo, tem que pensar entre o certo e o errado. E a gente peca. Então Deus é poderoso para tocar no nosso coração e nos despertar como Pedro tinha esse amor na sua vida. Ele quer colocar na minha e na tua vida, amém? E nós vemos aqui Pedro, diz a palavra de Deus, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, 12 soldados, ou seja, 16 soldados. 4 escoltas de 4 soldados, 4 vezes 4, 16. 16 soldados. 2 soldados estavam com ele dentro do cárcere. Ele amarrado com cadeias nas suas mãos. Porque diz a palavra de Deus que esse homem Herodes mandou prender Pedro no cárcere interior, no cárcere mais seguro. Quem sabe na prisão mais segura desse Brasil hoje ele chamaria e dizia, esse aí é perigoso. Esse aí porque ele já tinha sido liberto por Jesus há um tempo atrás, alguns dias atrás. Ele já tinha sido liberto da prisão, misteriosamente. Então ele manda, coloquem ele no cárcere interior, coloquem 2 soldados com ele, amarrem cadeias, uma em cada de suas mãos, e ficarão 14 soldados no interno da prisão e 2 soldados na porta que dá para a cidade. Ficarão guardando esse Pedro, esse que está falando de Jesus, porque ele já escapou. Fique de olho nele. Quando a primeira vez que prenderam ele, ficou só 2 soldados guardando, eles não deram conta. E ele pensou que 16 soldados iam segurar o meu e o teu Jesus. Iam segurar Jesus. Não, irmão. Diz a palavra, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode parar o plano que Deus tem traçado para mim. Ninguém pode parar. Quando eu nasci, quando você nasceu, Deus traçou milindrosamente um plano para mim e para a tua vida. E o inimigo também traçou. Porém, nós temos o direito de escolher. Deus, eu quero que o Senhor realize na minha vida. Ou eu não quero Deus. Se você automaticamente não quer Deus, você está na mão do inimigo. Só tem 2 caminhos. E Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Diz as pessoas aí que todos os caminhos conduzem a Deus. Não, disse Jesus, eu sou o caminho. Existe um só caminho, que é o nosso Senhor Jesus. Nós vemos aqui então Pedro preso naquele lugar. Porém, irmãos, quando eu e você enfrentamos uma prova, trazendo para o nosso dia de hoje, nós entendemos, nós conseguimos viver, conseguimos com a experiência de momentos que nós estamos na presença de Deus, de conhecimentos da palavra que a gente aprende aqui, nós nunca estaremos sozinhos. Aleluia. O Espírito Santo está conosco, com a gente. Glória a Deus. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão do nosso lado. Aleluia. Porém, Deus sempre levanta alguém na terra. Levanta algum ser humano, sempre. Você nunca vai estar sozinho, mesmo que ele não se manifeste. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Nunca você estará sozinho na tua prova. Quem sabe você tem um filho que está fora dos caminhos do Senhor. E você até já desistiu. Mas tem alguém que está orando por ele ainda. Tem alguém que te conhece. Deus sabe trabalhar. E diz a palavra de Deus que Deus tem o momento certo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Porém, irmão, tem gente que não tem propósito. Tem gente que vai empurrando a vida com a barriga. É do jeito que for. Deus olha para você e quer ver no teu coração um projeto. Deus olha para você e quer ver no teu coração um projeto para a tua família. Um projeto para a tua vida. Porque quando você estava lá no mundo, irmão, você tinha a tua vida toda revirada, toda bagunçada. Quando você aceita Jesus, por mais humilde que você seja, você se torna uma pessoa organizada. Se você não é, você ainda não aceitou Jesus de todo o teu coração, até se converter, tem que buscar mais a Deus. Porque a vida de um cristão tem que ser um exemplo para aquele que está lá fora. E nós vemos aí fora muita gente que dá, às vezes, um banho em muitas pessoas que se dizem crentes. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então nós vemos que Deus está falando hoje nessa noite para nós se organizar, para você ter um projeto de vida, a tua vida financeira, o teu matrimônio.
Tem pessoas que é uma bênção, mas o casamento é uma prova. Faz 1 ano, faz 5 anos, faz 10 anos, porque ele não se organiza. E Deus está falando hoje aqui, Deus não erra o alvo. Tem pregadores que eu peço perdão porque aqui não tem. Não, se Deus está falando alguma coisa, tem, irmão. E Deus quer consertar. Deus açoita aquele que ele ama. Quando o pai vai lá e dá um puxão de orelha no filho, porque diz: meu filho, não vai aí, você vai errar. Você vai cair, você vai se machucar. E meu filho, vem pra cá. E Jesus está falando contigo porque Ele quer melhorar a tua vida. Ele quer olhar para você e dizer: ah, está meu servo. Eu confio que eu levantei, que eu quero usar nessa terra. Assim era Pedro. Jesus estava de olho em Pedro. E diz a palavra que Herodes queria apresentar Pedro depois da Páscoa. E um dia antes de Herodes apresentar, porque depois da Páscoa tinha a festa dos pães asmos. A Páscoa era no dia 14 de Abib, que seria abril para nós. E no dia 15 até o dia 21 de abril se comemorava a festa dos pães asmos, que era uma festa pagã. Seria a Páscoa pagã do povo lá de Herodes. E nós vemos aqui que eles matavam pessoas durante aquela festa. Eles ofereciam ao Deus deles pessoas. E Pedro era o primeiro da lista, porque ele matou Tiago à espada. E o povo, ele ganhou, politicamente ele ganhou muito, porque o povo começou a apoiar ele. Disse: agora eu estou feito. Agora eu detono com esse Pedro que está fazendo um alvoroço, está fazendo o povo acreditar nesse Jesus aí que morreu, que ressuscitou. E agora eu acabo com ele. Porém, na noite anterior, em que Pedro seria condenado à morte, que Herodes propôs no seu coração tirar a vida de Pedro, Deus propôs no seu coração libertá-lo da prisão. Aleluia! Deus sabe o teu limite. Deus sabe a tua prova. Ele sabe o que nem você sabe. Você acredita nisso? Ele sabe que amanhã você vai estar pior que hoje. Ele sabe que se a tua prova durar até a semana que vem, você não vai suportar. Ele sabe que chegou pessoas aqui, pastor, nessa noite, Aleluia! que pediram: Deus, se tu falar uma palavra, a tal palavra nesse culto, eu vou entender e eu não vou desistir. Eu vou aguentar essa prova. Deus sabe que você está passando no vale. E Deus sabe até onde você pode suportar. Oh, glória a Deus. E Deus sabia que Pedro não ia suportar um dia mais. Ele sabe, irmão, que você clama pelo teu filho, Oh, glória a que o Deus. teu trabalho está uma prova, que a tua vida financeira você não aguenta mais. Você tem dado o teu dízimo, tem ofertado, tem feito o melhor para Deus, tem estado à disposição do pastor. E o pior é que Deus conhece o melhor. A gente fala o pior é que é o nosso dito popular, mas o melhor é que Deus conhece o profundo e o escondido dos mistérios. Deus conhece o mistério. Deus sabe onde tudo vai acabar. Você erra, você falha, você faz propósito e não dá, mas o final do teu coração é acertar. O final do teu coração é ser perfeito diante de Deus. E Ele sabe disso. E Ele manda te dizer que o que você fez, que você errou, que você falhou, para Deus, se você se arrependeu, está tudo acabado, Deus apagou tudo. Para Ele você é perfeito nessa hora. O plano que Ele tinha na tua vida ainda está de pé. Você que tem dito: meu Deus, eu falhei, eu pequei, eu fiz esse propósito com Deus. Tudo que Deus tem na minha vida faz 10 anos que Deus me prometeu, faz 15 anos. Mas eu tenho caído, eu tenho errado. Eu não tenho atendido o chamado que Deus tem na minha vida. Será que aquela promessa que Deus fez para mim ainda vale? Será que o plano, a promessa que Deus tem, que é salvar o meu esposo, é tirar o meu filho das drogas, que a minha família seria uma bênção, que a minha vida financeira seria estabilizada, que Deus ia me dar uma casa, que Deus ia me dar uma família, que eu seria um grande pregador, que eu seria um grande cantor, que eu seria um grande pastor, que eu seria um grande evangelista? Será, Deus? Será que tudo acabou na minha vida e o inimigo vem com setas na tua vida? Mas Deus manda te dizer nessa noite que tudo está de pé, que Deus conhece o teu coração, que Deus conhece as tuas limitações, que para Deus você fez o teu melhor, você tentou fazer o teu melhor. E nós vemos aqui Pedro, quando Herodes estava para apresentá-lo, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e os sentinelas guardavam a porta do cárcere. Irmão,
Quando eu e você confiamos no Senhor, a melhor coisa é que eu sempre digo, eu tenho comigo, é a nossa consciência. É a melhor coisa que Deus deu. Você pode estar na prova, você pode estar no vale, você pode ser acusado, você pode ser julgado, mas a tua consciência está limpa com Deus. Você vai rastejando, você vai gemendo e você não desiste. Você não se entrega, porque a tua consciência está limpa com Deus. E nós vemos aqui Pedro, irmão, imagina, o teu coração dorme em paz. Você pode estar no pior vale da tua vida, se a tua consciência está limpa com Deus. Deus olha para o teu esforço, você sabe, você tentou fazer o teu melhor, mas você dorme em paz. Você tem um sono tranquilo, um sono de criança. Nós vemos aqui Pedro, irmão. Pedro dormia, sabendo que no outro dia ele seria condenado à morte. Ele dormia tão bem, irmão, que o anjo chegou naquela prisão. Os soldados se espantaram, uma grande luz invadiu aquela prisão e Pedro roncava. Pedro dormia um sono profundo, quem sabe sonhando com os céus, sabendo que no outro dia ele seria condenado à morte. Porque ele sabia que no outro dia ele seria condenado à morte, ele seria julgado pelo povo, como hoje entregam essas pessoas que cometem vários crimes, né? Eles entregam ao voto popular e para o povo, né, condenar mesmo. E Pedro seria entregue ao povo naqueles dias, seria morto com certeza. E nós vemos aqui o anjo chegando e Pedro dormindo tranquilamente. Irmão, se você está na presença de Deus, se a tua consciência está limpa com Deus, você pode glorificar a Deus, você pode exaltar aí, porque Deus está nesse negócio, Deus está nesse barco aí. Nós vemos aqui, e porém que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa, pastores. Deus tem pressa. Nós vemos aqui Jesus falando para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém na tua casa, me convém pousar na tua casa. Disse o anjo a Pedro: Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Glória a Deus. A palavra fala, irmão, que quando a presença do Senhor chega na minha e na tua vida, todo problema, toda tranqueira, todo embaraço, tudo aquilo que impede na tua vida prosperar e crescer na presença de Deus cai por terra. Diz a palavra de Deus que quando o anjo chega na presença de Pedro, quando o anjo chegou na presença de Pedro, o anjo se colocou e disse: Pedro, levanta-te depressa. E Pedro olha para as cadeias, e quando ele olha para as cadeias que ele prendiam, que estavam nas suas mãos, as cadeias já não existiam mais. Porque a presença de Deus, irmão, é impossível você ficar preso. Quando a presença de Deus chega na tua vida, quando a presença de Deus chega no teu esposo, chega no teu filho, ele liberta o teu filho das drogas, liberta a tua filha da prostituição, liberta o teu esposo da cachaça, da prostituição, liberta a tua vida e tudo aquilo que impede de você servir a Deus com liberdade. É assim que acontece na minha vida e acontece na tua vida quando você recebe a presença de Deus na tua vida. O anjo chegou e quando ele chamou Pedro, as cadeias automaticamente caíram das suas mãos. E diz a palavra de Deus que o anjo toma Pedro pela sua mão. O anjo toma Pedro pela sua mão. E os soldados, irmãos, ficam como estátuas, ficam pasmos, porque a presença de Deus na minha e na tua vida, ela espanta muitas pessoas. Quantas pessoas olham para você e diziam: meu Deus, o que aconteceu com aquela mulher? O que aconteceu com a filha da fulana? O que aconteceu com o filho do ciclano? Não pode, não tinha mais jeito. Ele já foi para centro de recuperação, ele foi para isso, ele já foi preso tantos anos, e agora está lá no ponto da igreja pregando. O que é isso que aconteceu com ele? O que aconteceu com aquele homem que chegava na casa? Quando ele chegava em casa, era mulher apanhando, era filho correndo para fora, era filho pedindo socorro.
ou eram os pratos se quebrando. O que aconteceu que agora ele pega uma Biblinha, coloca debaixo do braço e vai lá e está lá na porta, a benção, chega aí que Deus tem uma bênção para você, está lá de porteiro na igreja. O que aconteceu com ele? Assim Deus, irmão, quando ele entra na vida de uma pessoa, de um ser humano, ele chega para fazer a diferença. Ele gira ao contrário, o que a pessoa estava andando aqui, Deus faz ele andar na contramão do mundo, porque ele chama os que não são para confundir os que são. Diz a palavra de Deus, chama aqueles que estão por baixo e coloca por cima, que ele pega aquele que está no lamaçal do pecado, no charco de lodo, levanta ele, dá um banho na sua misericórdia, no seu sangue, e coloca entre os príncipes para fazer, mostrar para o mundo que ele é o Todo-Poderoso, que quando nós pensamos que não dá mais, aí ele pega e diz, eu estou aqui, dá porque eu quero, quem o mundo não dá valor, eu pego, levanto e faço e uso, porque eu quero e eu posso fazer todas as coisas. Você pode entender que Deus, quando ele quer agir, o homem não pode impedir. Nós vemos João, nós vemos agora Pedro, o anjo pegando na mão de Pedro, e quando, irmãos, o anjo pega Pedro pela sua mão, que ele vira para o lado da porta da prisão, daquela cela onde Pedro estava. Eu fui algumas vezes no ano passado, eu ia meio direto no presídio ali com a equipe de coqueiros lá. Os irmãos iam fazer visita, eu tenho até a carteirinha aqui, tinha que fazer uma carteira para entrar no presídio, irmão, e a coisa mais horrível aquelas celas, lá no presídio de Florianópolis, lá na Agronópolis. Nós entrávamos lá, irmãos, só misericórdia, eu fico pensando hoje, só misericórdia de Deus, eu ainda tenho que ir lá. Deus falou comigo que eu tenho que voltar, é muita correria, mas a gente tem que fazer o que Deus colocou no nosso coração. E quando nós chegávamos ali, nós víamos aquelas pessoas naquelas celas, tem um lugar de segurança ali que não pode a gente ter contato com eles. A gente fica numa área, tem uns que a gente fica numa área que eles tomam banho de sol, aí eles estão todos lá naquela área soltos, a gente fica com eles. Né? Uma área que dá mais ou menos umas 6 dessa igreja, 5 para lá, e a gente fica ali com mais ou menos uns 80, 100 presos, mais ou menos. E a gente começa a cultuar, leva um violão, canta uns louvores, e lê a palavra, e um testemunha. A gente vai entre uma equipe de no mínimo 4 irmãos, e os interessados vêm assistir o culto. E tem uns que ficam meio sentadinhos do outro lado, escutando. Tem uns que não chegam, mas eles ficam escutando a palavra. E às vezes a gente olha, eles estão baixo, enxugando lágrimas uns, e não tem coragem de chegar na roda onde a gente está fazendo o culto. Mas tem um lugar, irmãos, que nós chegamos ali, e a gente chega, e é um corredorzinho assim, mais ou menos assim que a gente pode ficar, e daqui até a janela é a cela deles, um pouquinho mais, que cabe a cama, e tem 4 camas, e tem 6, 8 presos naquele lugar, que tem 4 camas. E eles ficam, irmãos, aqui na grade, e a gente louvando. Eu lembro nós estávamos louvando Rompendo em Fé, irmãos, eles agarrados nas grades, chorando, não conseguiam cantar, aleluia, chorar. Aleluia. E eu consegui viver aquela dificuldade deles estarem ali presos. Pastores, irmãos, que eram pastores de igreja, os presbíteros, auxiliares, diáconos, músicos, pessoas que cantavam, me deram um CD, abençoadíssimos. Lá em Itapema, não sei se os irmãos lembram, quando houve um assalto num banco, que pegaram 2 irmãos e o pai, e mataram o pai e um irmão. Aí o irmão que não morreu estava preso lá, e eu escutava os hinos dele, e eu não sabia. Eu cheguei lá, irmão, ele pegou meu violão e começou a cantar. Mas Deus sabe o que faz, Deus não erra, Deus é perfeito. Então nós vemos aqui, irmãos, segurança máxima, e o anjo pega Pedro pela mão, e quando ele vai para o lado da porta, a porta se abre. Glória a Deus. A primeira porta se abre. E quando ele chega no meio, a porta no meio da prisão se abre. Os soldados não podem fazer nada. E Pedro pensando que era um sonho, que era uma visão, porque sonho a gente sonha quando está dormindo, visão quando está acordado. Ele estava acordado, então era uma visão. E ele diz, após ele testemunhar, dizer que ele pensou que estava tendo uma visão, mas ele segue. Quando dá para a porta da cidade, a última porta, os soldados não conseguem fazer nada, e a porta se abre por si mesmo. E diz a palavra que o anjo, ele vai alguns metros, e quando Pedro vê, o anjo desaparece. E Pedro então entende que o anjo do Senhor foi enviado.
Irmão, eu quero te dizer, que coisa difícil quando as portas estão fechadas para nós. Mas a saída para a nossa vida é nós buscar o Senhor. É nós confessar ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas. Deus não quer super homens, super mulheres, super cristãos, super obreiros, super músicos, super crentes. Ele quer aquele crente que reconhece que precisa todo dia de mais de Deus, que precisa conhecer mais a Deus, que precisa ter mais experiências com Deus. E por isso você pede, e a luta se levanta, o problema vem, porque você não pode olhar ele como um problema, você tem que olhar ele como uma oportunidade de Deus se manifestar na tua vida. Quando você recebe o Senhor na tua vida, tudo que se levantar contra você, tudo que se levantar contra o teu ministério, contra a tua saúde, contra a tua vida financeira, contra o teu casamento, contra os teus planos, contra os teus projetos, tudo que vai afetar a tua vida de qualquer forma, em qualquer área da tua vida, entenda isso, em qualquer detalhe e área da tua vida, tudo que for acontecer não é por acaso na tua vida. Você aceitou Jesus, 24 horas Jesus está de olho em você. Amém. Você pensa que você aceitou Jesus para você entrar na igreja e dizer: eu sou uma bênção aqui, mas sai no teu lar, é uma batalha, é uma prova tremenda, a tua vida financeira, você vive reclamando. Não que você não possa passar prova, mas Deus quer controlar a tua vida 24 horas. Deus quer que você tenha esse privilégio. Imagina, você serve a Deus, você é uma bênção da igreja, mas chega lá no teu lar, você não pode contar. Isso é impossível. Você dizer que é um cristão, eu pregava, eu vinha comentando com o irmão aqui no carro, que a gente tem pessoas que pregam uma coisa, pregam, meu Deus, mas tu vai ver a vida dele, tu vai ver o casamento dele, tu vai ver a vida financeira dele, tu vai ver a saúde dele, tu vai ver isso. Não é assim a prova. Tem gente que é o pregador, é o cantor, tá passando a prova, tem que ter uma prova. Porém tem pessoas que ele prega, ele canta, vai estar 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50 anos naquela prova. Entende, irmão? Então, Deus, pela sua misericórdia, Ele usa nós. Ele usa o irmão Leonildo, Ele usa a irmã Aline, Ele usa irmãos aqui que louvaram a bênção de Deus, irmãos que pregam aqui muito, muito bem e são usados por Deus. Ele usa quem prega, quem canta, quem é dirigente de oração, quem é líder do grupo de louvor, os irmãos que são pastores, obreiros. Ele usa todos, irmãos. Porém, nós temos que entender que a nossa vida de intimidade com Deus é particular. O pastor Carlos não pode buscar intimidade com Deus por mim e nem eu por ele. O cantor ele não pode buscar intimidade com Deus por mim, nem eu por ele. Deus, Ele quer que nós vivamos a nossa experiência particular com Ele. Irmão, você pensa que Deus não está pronto, Ele não vê a hora de dar mais experiência, de ter mais comunhão contigo, ter mais intimidade. Ele quer dizer, eu estou aqui, eu quero estar contigo 24 horas. Deus não vê a hora de isso acontecer, de você sentar na tua casa e dizer: Deus é na minha vida, que bênção, Deus é no meu trabalho, Deus fez um milagre no meu filho está mudando, o meu esposo, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu colega na faculdade, Deus está trabalhando. Você para e vê, Deus está na minha vida mesmo. Aleluia! Mas se você refletir, tem muitos lugares que Deus não está na tua vida. Então Deus quer se revelar a você, Deus quer que você tenha sede. Porque Deus, irmão, se existe uma coisa que Deus é educado, o Espírito Santo vem e faz, até o momento que você pode limitar a ação de Deus na tua vida. Você pode limitar. Deus sabe até onde Ele pode ir na tua vida. Você está de acordo comigo de abrir a tua vida sem reserva para Deus nessa noite? Amém. Glória a Deus, porque Deus quer fazer mais na tua vida. E nós vemos aqui, irmãos, então, que o anjo diz: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse mais: põe a tua capa e segue-me. Você deve estar preparado para a jornada. Deus, quando Ele fizer o milagre na tua vida, quando Ele faz o milagre na minha, na tua vida, irmão, não acabou. A vitória está garantida, amém. Eu vou sentar, vou descansar. Deus te traz da vitória. Deus te levanta do monturo. Deus te cura dessa enfermidade. Deus vai libertar o teu filho, a tua filha e teu esposo. Deus vai abrir as portas para você, para que você continue na jornada, continue na caminhada, que você tenha mais convicção e diga: Deus é comigo, eu não vou parar. E quando, irmãos, nós temos uma experiência com Deus, parece que a nossa mente abre a cada experiência.
os nossos olhos são abertos cada vez mais. E nós vimos coisa que no nosso começo da nossa fé ela não via. Nós vimos portas, nós vimos oportunidades que no começo da nossa fé não era oportunidade, não era uma porta, não era um momento de nós chegar e abrir nossa boca. Deus começa a abrir os nossos olhos. Não é assim, quando você aceitou Jesus, você dizia: meu Deus, o que eu fazia? Meu Deus, olha o que eu falava para minha mulher, olha o que eu fazia para o meu pastor. Eu era um rebelde, eu era isso, eu falava tanta coisa. Eu tratava o meu filho desse jeito. Agora Glória a você Deus. aceitou Jesus. E o teu, não foi assim que aconteceu com você quando você aceitou Jesus? Você teve os teus olhos abertos, a tua vida transformada. E Deus começou a te dar experiência. Deus te curou, Deus te transformou, Deus te libertou. E você pode abrir a tua boca e dizer: Deus fez um milagre na minha vida. Porque Deus quer que nós vivamos de vitória em vitória. Para nós ter vitória, nós temos que ter luta, irmão. Nós temos que lutar. Deus nos chamou como guerreiros invencíveis. E diz a palavra de Deus que saindo Pedro seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda porta da sentinela, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, irmã de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam por ele. Quando ele bateu o póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode a ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Aleluia. Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes que o Senhor lhe tirara da prisão e o acrescentou: anunciai isto aos irmãos Tiago. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido. Diz a palavra de Deus, no qual a gente acabou de ler, que o povo se alegrou demais. A congregação que estava orando por ele ficou alegre. Aleluia. O teu milagre, quando você sair dessa prova, a tua vida vai ser, você que tem servido de blasfêmia, de vergonha para muitos. Muitos vão se alegrar quando vê a tua vitória. Tem gente que não vai gostar, mas aqueles que oram por ti, aqueles que torcem por você, quando você tiver a tua vitória, eles vão se alegrar com você. E você vai conhecer verdadeiramente aqueles que oram por você, aqueles que torcem por você. Porque, irmãos, queira ou não queira, quando nós enfrentamos uma prova, até os da nossa família às vezes torcem para dar errado. Não é assim que acontece? Aqueles que estão do nosso lado, foi assim com José. Torceram para que desse tudo errado na sua vida. E nós vemos aqui então nessa mensagem, nessa palavra, que é muito difícil quando as portas estão fechadas para a nossa vida. E o nosso Deus é aquele Deus que abre portas. Nós vemos Paulo e Silas na prisão. Por pregar evangelhos, eles foram para a prisão. E eu quero entrar aqui na palavra rapidamente agora, que o tema da minha mensagem é a bênção de portas fechadas. Aleluia. Você crê que Deus abre porta, amém? Amém. Você crê que é difícil estar com a porta fechada, amém? Amém. Mas você crê que o milagre acontece de porta fechada também? Amém? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu anotei aqui: Santo de Deus. nem sempre a porta fechada na sua vida é sinal de derrota. Você podia dizer que moçada, pregou uma palavra aí que é difícil a porta fechada, que Deus abriu as portas para Pedro, para Paulo e Silas na prisão. Então, se Deus não abrir a porta para mim, eu estou errado. Não. Escute essa palavra. Gênesis 7,16. O povo, para ser salvo no grande dia do dilúvio, não começou o grande dilúvio enquanto Deus não veio, não lacrou a porta da arca.
a promessa do dilúvio não se cumpriu enquanto a porta não foi fechada. Ei, Jesus! A porta está fechada na tua vida, só vai glorificando aí que Deus vai trabalhar na tua vida. Aleluia. 11:12 diz a palavra de Deus que Deus começa a mostrar o seu poder diante de Faraó. As pragas começam a ser manifestas e o poder de Deus é manifesto, e o coração de Faraó é endurecido, que várias pragas começam a acontecer, coisas sobrenaturais, mistérios, milagres de Deus começam a acontecer. A água se torna em sangue. E para Deus trabalhar no coração de Faraó, Deus decreta a última praga, a morte dos primogênitos. A morte de todo primogênito dos filhos da nação lá do povo do Egito. Todos os primogênitos teriam que morrer. Todos os primogênitos dos animais, das feras do campo, todos seriam mortos. Deus enviaria, e Deus mandou o seu servo, o seu profeta diante de Faraó e falou: liberta o povo para sacrificar e adorar o Senhor no deserto, porque senão uma grande morte dos primogênitos, uma grande peste, o anjo destruidor, o anjo da morte será enviado por Deus, e todo primogênito no Egito morrerá. E diz a palavra de Deus: porém Deus deu ordem aos filhos de Israel que sacrificassem o cordeiro, e quando o anjo da morte passasse, diz a palavra que o anjo da morte foi liberado por Deus, perto da meia-noite. Perto da meia-noite, irmão, Paulo e Silas estavam na prisão, né? Irmãos, com essa palavra. Tem pessoas que dizem que a meia-noite é o momento de Satanás trabalhar, do diabo tirar vidas, mas pela palavra de Deus, ao contrário, pela meia-noite é a noite do meu e o teu Deus trabalhar. Diz a palavra de Deus lá que Sansão, lá no livro de segunda Reis, se não me falha a memória, que Sansão, perto da meia-noite, ele chega até Gaza, pega os portões da cidade de Gaza, aproximadamente 3.000 quilos, e ele anda aproximadamente 60 quilômetros com os portões nas costas. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam na prisão. Glória a Deus. E o anjo chegou. Aleluia. E o grande terremoto acontece. Aleluia. Perto da meia-noite, irmão. Perto da meia-noite, Jesus ressuscitou no sábado, na meia-noite de sábado para domingo. Marta e Maria foram ao sepulcro após a meia-noite, porque perto da meia-noite é o momento de Jesus trabalhar, é o momento de Jesus fazer um milagre na minha e na tua vida. E nós vemos aqui que perto da meia-noite o anjo da morte passou, e quando ele passasse e visse aquele sangue do cordeiro e a porta fechada e o sangue na verga da porta, ele sabia: aí é o povo de Deus. A porta está fechada, o milagre vai acontecer, eles vão ter a sua vida poupada, por causa que a porta está fechada, o sangue está na verga da porta. Foi o milagre, o segundo milagre de porta fechada. O primeiro milagre foi o milagre da arca da porta fechada, guarde aí. O segundo milagre, o milagre quando o anjo passa para destruir o anjo da morte, a porta está fechada com o sangue do cordeiro, que simboliza o sangue de Jesus. Mateus 6,6 diz a palavra que nós entremos no nosso quarto, e nós entremos no nosso quarto e fechemos a porta sobre nós e oremos, e o nosso Pai que está em secreto, Ele nos vem oculto, Ele em oculto nos responderá. A palavra de Deus diz que em porta fechada nós recebemos a resposta de Deus para a nossa vida. Então, se a porta está fechada para você, Deus pode te responder de porta fechada. Nós vemos 2 Reis 4,33 que Eliseu clamou para que disse que aquela viúva teria um filho, e nós vemos que após ela ter um filho, o seu filho morre. Mas diz a palavra de Deus que Eliseu chega, entra no quarto onde estava aquele filho, fecha a porta e clama a Deus. Diz a palavra que ele deita-se sobre o moço que estava morto, e o milagre, mais um milagre com a porta fechada acontece, e o morto ressuscita, e ele entrega a sua mãe o filho vivo, para a glória do nome de Jesus. 2 Reis 4, versículo 4, diz a palavra de Deus que uma viúva
Uma viúva recebeu uma visita não muito ilustre. Os credores vieram buscar os seus filhos para levar em conta porque seu marido havia morrido e deixou dívidas. E a viúva era viúva de um homem que ela disse, ele era um homem de Deus, ele era um servo temente. Verdade, Jesus. E Deus, irmão, quando você é fiel a Deus, até depois da tua morte Ele abençoa a tua família. Quando você é fiel a Deus, até depois da tua morte, Deus faz um milagre acontecer na tua família, nos teus filhos, nos teus herdeiros. Diz a palavra de Deus que o profeta manda a viúva. Ela reclama e diz, ela corre ao homem de Deus, Eliseu, e diz, Eliseu, você sabia que ele temia a Deus? E o profeta diz, vai na tua vizinhança, pede vasos emprestados, e quando você entrar na tua casa, e ao você fechar a tua porta, o azeite vai começar a transbordar. Aleluia. Irmão, é tão lindo quando nós temos a confiança no Deus que abre portas. Mas maior é a nossa confiança quando cremos que se a porta estiver fechada, um milagre acontece na nossa vida. E assim foi na vida da viúva. Quando ela fechou a sua porta, Deus disse, agora é a hora. E Deus estava olhando no céu porque Deus contempla a nossa vida como um filme. Deus contempla a nossa vida e Ele sabe. E Ele via aquela viúva chegando, arrumou vasos emprestados. Ela era de bem com seus vizinhos, amém? Aqui todo mundo é de bem com os vizinhos. Aleluia! Se Eliseu chegasse e dissesse para você hoje aqui, vai lá no teu vizinho, aleluia. Você ia lá, irmão? Eu ia dizer, irmão, é complicado eu e meu vizinho, meu colega lá, hein? Meu colega da congregação que às vezes nem senta no mesmo banco. Mas Deus vai quebrar em nome de Jesus. Você vai chegar, vai ter paz com o teu vizinho, amém? Glória a Deus. Você vai poder pedir os vasos emprestados lá, viu? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que ela chega e fechou a porta e diz que o azeite só acabou quando acabaram-se os vasos. O milagre foi grande na vida daquela mulher. Josué 2, 4 e 5 diz a palavra de Deus que Raabe recebeu a visita dos espias que foram espiar a cidade de Jericó. E Raabe então, dirigida por Deus, temente a Deus, porque ela conhecia, ela viu falar, porque Deus faz milagre aqui nessa congregação, a fama corre. Essa congregação que é conhecida, viu, irmão pastor João? Já vi falar muito. Antes eu vim aqui, eu já vim aqui a primeira vez. Aleluia. Porque, irmão, quando Deus fizer um milagre na tua vida, você já viveu um milagre de Deus, vai viver mais ainda. Pessoas vão te procurar. Pessoas vão te procurar e você vai estar apto. Você vai estar encorajado porque você viveu o milagre de Deus na tua vida. Irmão, a coisa mais difícil é quando chega alguém na nossa presença e tu vê que ele está precisando de uma palavra. Tu vê que ele está precisando de uma que você profetize a bênção sobre a vida dele. E você está vazio. Aleluia. Você não tem coragem. Você não tem autoridade. E essas pessoas, em nome de Jesus, vão te procurar. Alguém vai te procurar essa semana para pedir uma oração. Eu profetizo sobre você que alguém vai te procurar, um vizinho teu, algum familiar teu, algum colega de trabalho, algum colega da tua escola, alguém no ônibus que você está do lado, vai orar para você e vai dizer, ora por mim. Ou vai chegar e não sabe que tu é crente, vai começar a contar algo para você que ele está passando. Irmão, você vai lembrar desse culto e você vai dizer, tá lá o que aquele varãozinho, irmão Charles, falou, que uma oportunidade ia ser aberta e você vai estar revestido. Você vai dizer, agora eu entendi o mistério de Deus para minha vida. E você vai abrir a tua boca com convicção, a vergonha vai sair. Deus vai te dar coragem, vai dizer, eu sou na tua vida, eu te chamei para isso. Eu te chamei para fazer diferença agora. Deus vai provar para você que é a hora do milagre. Deus vai mostrar para você que a porta estava fechada na tua vida. E com a porta fechada na tua vida, Deus quer fazer um milagre na vida do teu amigo, do teu colega. Você crê assim que Deus pode fazer um milagre? Você na prova, você ora por alguém, Deus fazer um milagre. Irmão, eu passei por tantas provas na minha vida. Pela misericórdia de Deus, eu desde pequeno me criei na igreja, na escola dominical.
Passei por tanta prova na minha vida. Com 17 anos, eu servia a Deus desde criança. Eu tocava na banda, cantava no grupo de louvor, tocava na banda, era amigo de todos os pastores, amigos, aonde eu chego faço amizade muito rápido. Todo mundo muito querido na igreja, mas eu estava, irmão, com o coração por estar, para agradar minha mãe. Tinha muito respeito pela minha família, meus avós, meus primos, todo mundo da igreja, meus tios. E eu estava ali para não, né, para contentar eles. Mas com 17 anos, irmãos, eu ouvi aquela palavra, um missionário lá da Argentina, um missionário Célio, um homem pequeno, magrinho, moreninho, meu Deus, irmão, aquele homem pregava naquela noite sobre a igreja morna, que não é nem quente nem fria, e que Deus vomitaria ela da sua boca. Queria dizer, Deus não ia mais pronunciar o nome, Deus ia esquecer daquela igreja. É, Jesus. E naquele dia, irmão, eu sabia aquela mensagem de trás para frente, frente para trás, eu conhecia aquela palavra desde pequeno. Mas naquele dia, Deus trabalhou na minha vida. Parece que meu coração ia sair pela boca. Chegou a minha hora. Chegou o meu momento. Deus transformou a minha vida, irmão. Que o meu coração, quando eu via alguém pregando, irmão, na unção de Deus, eu pulava no meu banco por dentro, eu saltitava, eu bem quietinho, aquele meu jeito tímido. E eu disse, meu Deus, eu quero ser igual a esse homem um dia. Quando o irmão cantava cheio da glória de Deus, eu queria ser igual a ele. Mas Deus trabalhou na minha vida, chegou a minha hora. Ô, glória. Deus conhecia o desejo do meu coração. E o pastor pediu para eu lá fechar a janela. Nossa igreja era muito grande até hoje lá. E tem uma galeria, cabe mais ou menos umas 3.000 pessoas. E a banda ficava lá em cima, na galeria, atrás, no lugar do coral, nos domingos. E os obreiros, né, na frente assim, o púlpito era assim, os obreiros assim, sentados, e os outros assim. E tinha dias que o culto era no púlpito embaixo. E naquele dia o culto era lá em cima. Aí era bem calor e estava toda a janela aberta. E para fechar a janela tinha que arredar todas as cadeiras, porque era bastante gente. Então eles colocavam a cadeira até onde dava. E eu lembro que naquele dia o pastor nunca me pediu nada. Mas Deus, para provar para mim que chegou o meu dia, que chegou a minha hora, que desde aquele dia Ele ia mudar a minha história, Ele ia me usar como eu queria. O pastor me chamou e disse assim, Charles, fecha as janelas para mim. Nem era ele para me chamar, era a irmã que cuidava da igreja. Ele me chamou, Charles, vem aqui, fecha todas as janelas para mim da igreja. Irmão, era tanta janela. Ô, glória a Deus. E eu saí, irmão, como se eu estivesse pregando para 10.000 pessoas. Eu saí quase falando em mistério. De tanta alegria. Eu ia fazer para Deus aquilo. Eu estava fazendo sem esperar nada. Eu fechava aquela janela com tanto amor, com tanto cuidado. Colocava a cadeira no lugar. E Deus foi trabalhando na minha vida, irmão. E eu tinha um desejo tão grande de pregar a palavra de Deus. Eu vi os irmãos pregando na unção de Deus. E Deus colocou na minha vida e disse assim, começa a buscar a palavra de Deus, começa a orar, começa a consagrar a tua vida. E Deus foi me dando palavra, foi me dando mensagem de Deus. E eu lendo a palavra eu chorava, eu disse, Deus, se eu pregar isso aqui como o Senhor está me dando, se eu sentir na hora que eu estou sentindo agora, eu vou pregar um pouquinho, Deus vai tomar minha vida e a vida do povo com aquela humildade, mas eu sabendo o que eu estava sentindo. E depois de 15 dias que Deus trabalhou na minha vida, eu acostumado, trabalhava com os jovens da igreja, ajudava a nossa líder de jovem, e era uma bênção, estava disposto sempre. Aí aquele dia ela disse assim, ela me ligou, Charles, tu vai pregar na reunião de jovem na igreja, que começava às 5h30 na galeria, lotada de jovens, na minha cidade,